O ambiente de eleições no Internacional já começa a acontecer, já que o pleito, que não terá um primeiro turno significativo, decidirá no pátio o próximo presidente do Internacional depois do término do Campeonato Brasileiro. A partir disso, já começa a se especular o futuro do técnico Eduardo Cudê, que tem contrato somente até o final deste ano de 2023. A atual gestão gosta e defende o trabalho do atual treinador, mas a oposição também. Eu conversei nesta terça-feira com o candidato à presidência do Inter, Roberto Melo, e trago aqui as impressões dele sobre o trabalho de Tchatcho. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, eu quero falar sobre Eduardo Cudê e a continuidade ou possibilidade de continuidade dele no cargo de técnico do Inter, já que no fim do ano existe um pleito eleitoral que vai definir o próximo presidente do Inter pelos 3 anos que vem por aí, 2024, 2025 e 2026. O vínculo de Eduardo Cudê com o Inter vai até o final de 2023. E para ele ficar é necessário um processo de renovação. Mas como o pleito eleitoral acontece no fim do ano para definir o próximo presidente, existe uma nuvem de uma certa incerteza. A atual gestão, o presidente Alessandro Barcelos, tem defendido o trabalho de Eduardo Cudê. Óbvio que ainda é cedo para a gente pensar no final do ano. Estamos ainda em outubro e tem 12 rodadas do Campeonato Brasileiro pela frente. Mas hoje a ideia é de, caso exista uma reeleição, existir também uma renovação contratual ou um trabalho para a renovação contratual do técnico Eduardo Cudê, porque se entende que o trabalho dele é bom, tem dado frutos nessa temporada de 2023, que o time está jogando bem, que há uma aderência e que por isso deve haver uma continuidade caso a atual gestão ela se reeleja. Entretanto, a grande dúvida, na verdade, existia em relação ao candidato e à chapa de oposição, que é encabeçada pelo candidato a presidente Roberto Melo. E eu conversei com o Roberto Melo na tarde desta terça-feira para ouvir as impressões dele sobre o técnico Eduardo Cudê. E sim, Melo admira o trabalho de Eduardo Cudê e entende que ele está fazendo um ótimo trabalho no Internacional, que o time está jogando bem para frente e que hoje uma tendência seria trabalhar para a renovação contratual. É claro que é muito cedo ainda, é outubro e até o fim do ano muita coisa pode acontecer, inclusive na cabeça do Cudê, que precisa definir se vai querer ficar ou não. Mas existe uma abertura e uma admiração por parte da chapa de oposição e de Roberto Melo pelo trabalho de Eduardo Cudê. As considerações que eu ouvi de Melo a respeito do trabalho de Eduardo Cudê apontam que o time está jogando para frente da maneira como o torcedor gosta, que os jogadores estão plenamente adaptados, e aí eu ponderei com ele uma situação que é, olha, o grupo do Inter dificilmente vai mudar alguma coisa dos jogadores titulares, porque a maioria tem contrato pro ano que vem. O que ele concordou e disse que a mudança que precisa haver no grupo, segundo Roberto Melo, são peças de reposição, porque foi isso que faltou na partida contra a equipe do Fluminense, que fez com que o Inter fosse eliminado na Libertadores da América. Mas o time titular do Inter é muito bom e já está adequado à maneira de Eduardo Cudê de jogar. Uma maneira intensa, uma maneira que é ofensiva, que é boa de se ver atuar e mais do que isso. Roberto Melo fez um elogio à capacidade física do Internacional, tá? Ele me destacou o seguinte, que uma das diferenças e uma das evoluções do trabalho de Cudê, comparado com 2020 para agora, é que existe pouca lesão. O Alan Patrick, por exemplo, ele ponderou isso jogando 90 minutos contra a Fluminense, contra o Grenal saiu depois dos 90 minutos, mesmo em uma intensidade muito alta, porque o trabalho físico está sendo bem feito. E ele elogiou isso, ponderou isso. E aí uma questão que ele pondera, e a gente precisa ressaltar também, é que o Roberto Melo foi quem contratou o Eduardo Cudê lá em 2020. Então essa afinidade de pensamentos de futebol de Roberto Melo e de Eduardo Cudê, ela é natural. Roberto Melo, em 2019, depois da saída de Odair Hellmann, entendeu que o Inter precisava ter um time mais propositivo e foi buscar também
esta contratação do Eduardo Cudê. Ele me relatou que passou também por um processo de convencimento de algumas pessoas da direção do clube até ir à Argentina e convencer Eduardo Cudê. Ele acabou não aproveitando, não trabalhando com o Cudê no Internacional, porque saiu antes. E quando o Cudê chegou, o Roberto Melo já não estava mais no ambiente do Inter. Bom, de qualquer maneira, Roberto Melo e Eduardo Cudê não são próximos, não são amigos. Tiveram uma relação profissional lá atrás, inclusive na apresentação do Eduardo Cudê. O Cudê elogiou Roberto Melo, agradeceu o Roberto Melo por ter ido lá na Argentina contratar ele, mas existe esta proximidade ou esta admiração por parte de Roberto Melo em cima do trabalho de Eduardo Cudê, deixando aberto uma possibilidade de renovação. Uma outra pergunta que eu fiz para o Melo é: se o presidente Barcelos sugerir a renovação contratual de Eduardo Cudê antes da eleição, existe essa possibilidade? Roberto Melo disse que ainda é cedo, mas que para analisar esse movimento ele precisaria acontecer, tá? Que precisaria haver esse diálogo e que isso, obviamente, precisa ser uma iniciativa do presidente Alessandro Barcelos. Mas ele se mostrou, me pareceu aberto a conversar caso o presidente faça este movimento para renovar o contrato com o Cudê, e aí uma situação seria definida, a de técnico, tá? O Melo entende que trocar de treinador é muito traumático, em especial quando o grupo se mantém. Então, a prioridade se deve sempre ser manter o atual treinador. E pelo fato do treinador estar fazendo um bom trabalho, vai se buscar fazer isso. E se o presidente Barcelos fizesse esse movimento, o Melo me pareceu que aceitaria, ou sentaria para conversar, para construir isso. Não acho que isso possa acontecer. Acho que primeiro o pleito eleitoral vai acontecer para depois haver algum tipo de processo de renovação. Mas, para que Cudê fique hoje no Internacional, e obviamente que mantendo o status quo do atual trabalho dele, seguindo sendo um trabalho bom dele, tendo esse ambiente com os jogadores, com a direção, depende de Eduardo Cudê. E essa é uma pergunta que a gente não tem uma resposta ainda, se o Cudê quer ficar no Internacional para a temporada de 2024. Caso ele queira, o cenário hoje desenha uma permanência do treinador, independente do que o pleito eleitoral pode trazer. Seja Roberto Melo ou seja Alessandro Barcelos, Cudê está cada vez mais próximo de ser o técnico do Inter em 2024. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!